TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Emagrecer, emagrecer e emagrecer. Um mantra recitado cotidianamente na moda, nos meios de comunicação e nas rodas de conversa. A busca pela beleza, ou o que se vende como sendo o padrão de beleza, movimenta muitos debates entre os especialistas, além, é claro, de muito dinheiro mesmo, algo em torno de 25 bilhões de reais, segundo o próprio setor, onde estão as academias, as indústrias de alimentos especiais e nutricionais. Números bem gordinhos. Do outro lado da balança está a nossa convidada, nutricionista e professora com mestrado em Nutrição e Saúde, Ana Paula Bezerra. Ana Paula, obrigado por compartilhar as ideias com a gente. Obrigada. Ana, os pintores da Renascença, século XV, século XVI, pintavam quadros com mulheres bem gordinhas, né? Quadris largos, seios fartos, bem diferente dos padrões que a gente vê hoje, por exemplo, na mídia, né? Na televisão, na internet. Se lá existia esse padrão de beleza, as mulheres eram bonitas porque eram mais gordinhas, né? Como vocês, nutricionistas, lidam com o atual padrão de beleza? É um padrão bem, como posso te dizer, é um padrão muito xiita, muito engessado. As mulheres têm que permanecer e serem magras. É um padrão, existe uma pasteurização, né? Uhum. Na verdade, existe um padrão de beleza para cabelo, pele, né, tamanho de seio, quadril e também pela coisa do estar magra. Como lidar com isso? Eu lido com a alimentação saudável, né? O que eu consigo e explico é sobre a necessidade de você se alimentar corretamente. Essa coisa outros autores, né, ou pintores como Botelho também sempre fazem as mais gordinhas. Você consegue ver felicidade, fartura, né? Estão sempre dançando, se movimentando. Não sei, no outro ponto você tem naquele padrão anoréxico, esquelético, que elas desfilam magras, vestem. Aquilo ali é uma coisa que fica muito bonita em passarela, eu acho, para você ver, olhar e tal. Mas no dia a dia, tem que ser uma coisa mais próxima do normal, mais próxima da vida, né? Então tem que ter uma certa aceitação sobre o seu biotipo, sobre a sua forma de vida, sobre tudo, né? Família, tudo inclui o seu padrão de beleza. É fácil convencer as pacientes? A gente faz um trabalho na parte de reeducação. Então, quem vai buscar já sabe que vai passar por um processo, não vai fazer dietas restritivas, né? Claro, a não ser que você tenha alergias, você tenha alguma restrição, né, alimentar que realmente tem que ser orientado. Mas é muito difícil você conseguir explicar que um alimento natural, in natura, não orgânico, mas in natura, e o orgânico também, é mais saudável do que você consumir algo industrializado. E que isso vai trazer saúde e, consequentemente, né, você vai ter um corpo mais saudável, aliando isso à atividade física, né, e outros componentes da dieta. Fácil não é. É interessante refletir da seguinte forma. Há poucos anos, as pessoas se preocupavam, o que é que eu vou comer? Será que amanhã eu terei o que comer? Terei o que dar aos meus filhos? E hoje, né, as pessoas comem e se culpam. Minha nossa, comi isso, comi aquilo, e agora vou ter que correr quantos quilômetros? Enfim, que coisa é essa que acontece na cabeça das pessoas do século XXI? Eu acho que passa mesmo pela culpa, né? Eu trabalho exageradamente, eu passo o dia com problemas, trabalhei demais, o trânsito é infernal, eu não tenho quem me ajude em casa com os filhos, eu não tenho como é que eu vou fazer para me alimentar corretamente. Existe principalmente uma culpa da saída da mulher do lar, né? Isso aconteceu na década de 70, começou aí, para você ter uma noção, há 20 anos, de 20 anos, 1980, 90, numa pesquisa feita pelo IBGE, nós quadruplicamos o número de crianças obesas. Hoje em dia, então. Então, o que acontece? Essa coisa do que eu vou comer e como eu vou comer fora de casa reflete muito uma postura. E a culpa acompanha por quê? Eu passo muito tempo fora de casa e na hora que eu vou sentar
meio que vira uma vingança, né? Eu mereço comer isso, aí depois você se sente culpada. A dica é a seguinte, você tem que comer com prazer. Não existe nada mais fantástico do que uma manteiga, né? Pão com manteiga, um bom prato, um prato elaborado. Mas isso passa por educação de como você degustar isso. Você não precisa vorazmente deglutir aquilo ali com uma forma assim, eu preciso disso. Não, realmente o processo de você apreciar um prato, de você comer lentamente, de você... E outra coisa, compartilhar, né? As famílias não fazem mais refeições juntas, nem de café da manhã, almoço e jantar, mas uma por dia, que você consiga sentar à mesa e fazer isso. As crianças comem em frente à TV, É verdade, né? é verdade. E muita coisa industrializada e tal. Então, o prazer e a culpa acompanham, mas muito mais por uma atitude mesmo frente à alimentação. Eu penso que seja isso. Você falou da obesidade infantil, né? De quem é realmente a culpa das crianças estarem mais gordinhas, acima do peso hoje na nossa sociedade, não só no Brasil, aliás, não só nos países de primeiro mundo, que tem uma abundância, né, de alimentos, mas também em países como o nosso aqui, né? É a culpa da escola? Quem é o responsável? São os pais, os governos entram nessa? É a mídia? A gente pode fazer uma escala, né? Começando por uma mídia, né, que divulga, que troca, presenteia quando você compra alimentos não tão saudáveis, com brinquedinhos, né, coisas que vêm dentro de saquinhos com bonequinhos, passa pela mãe e pelo pai, que não são culpados, mas pelo ritmo que tem a vida e pela falta de informação também, que aquilo ali não é uma coisa tão saudável. As escolas, né, que aí sim eu acho que passa realmente pela educação. A escola tem que ter um plano onde você possa, naquele momento ou durante o dia, oferecer àquela criança uma educação nutricional e um alimento saudável, né? Porque o que acontece? A gente liga alimento saudável com alimento mais trabalhoso, né? Eu tenho que comer uma maçã, é melhor pegar uma maçã sequinha, né? Desidratada, então eu como dirigindo e tal. Esse momento passa por e as crianças estão envolvidas nisso. Por quê? Os alimentos são mais rápidos, os mais calóricos, né? São os mais saborosos, né? Quantidade de gordura, então você faz um macarrãozinho em 3 minutos, você consegue, passa pelo tempo também. Então, realmente, eu acho que vem escola, governo, família, né? E a própria criança, apresentar a ela uma coisa bacana, você levar o filho ao supermercado. Você sabe o que é isso? Uma berinjela, isso é uma laranja, isso é um tomate, a gente pode experimentar. Você tem que ter uma dedicação a isso. É interessante. Tem uma pesquisa que gerou até um documentário sobre o consumo das crianças, que foi mostrado várias marcas, marcas de produtos e de bebidas, de refrigerantes, elas sabiam todas de cor. E aí, a pesquisadora mostrou fruta, legume e verdura. Ninguém sabia nada. Crianças até grandinhas já de escola, ninguém sabia o que era um chuchu, o que era um melão, enfim, ninguém adivinhava, ninguém sabia mais nada. É incrível isso. É fantástico esse documentário, eu vi. Então, você não sabe que dentro de bebidas, né, gaseificadas e tal, tem aquele tanto de açúcar. Então, realmente passa pelo conhecimento. A partir do momento que você explica que uma batatinha que está sequinha dentro do saco tem bastante óleo, né? Talvez até mais do que uma feita em casa. E você tem que conhecer técnicas realmente. Aí entra uma coisa de você, uma demanda de tempo mesmo. Você tem que ir preparar, você fazer uma sopa e usar coisas da região, né? Agora está na moda as coisas dos berries, né? O blueberry. Vamos fazer isso, bater com iogurte? Não, a gente tem romã, a gente tem acerola que pode ser usado, que você tem na região. Usar produtos regionais, né? Tipo no Pará, você tem toda uma cultura de uso no Nordeste, a gente deveria aumentar isso também. Interessante. E aquelas dietas? Hoje, a democratização da internet, dos meios de comunicação de um modo geral, né? Também revistas e tal, você facilmente encontra uma dieta. Dieta da lua, dieta não sei do que, dieta da sopa, de proteínas, enfim. O que é verdade e o que é mentira ou é só mentira nessas histórias aí de dietas? Eu sempre pratico isso. Não existe alimento ruim, né? Você pode consumir de tudo de uma forma equilibrada. Acontece que você acaba, numa dieta dessa, sendo muito restritivo. Você retira um grupo de alimentos, né? Você tira gordura, você aumenta o carboidrato, você diminui o carboidrato, aumenta a proteína. Esse jogo, o corpo não consegue entender, porque a gente, na verdade, emagrece comendo.
frequentemente, corretamente. Você não pode uma dieta de 800 calorias, tomando sopa o dia inteiro. É óbvio que você vai perder peso, porque é matemático. Se eu preciso de 1.500 e consumo 800, é claro que eu vou perder. Mas isso tem um resultado lá na frente, porque o cérebro da gente ainda vive naquela... Ele consegue entender, se você está passando por uma restrição alimentar, opa, não tem alimentos, então eu vou armazenar. Ele armazena de forma errada. Então, armazena aquelas pessoas. Como nada é quantidade de gordura altíssima, porque você continua comendo errado. Então, assim, eu acho que se você realmente tem alergia, se você tem intolerâncias, você realmente tem que ser orientado, né, na escolha dos seus alimentos. Mas a partir do momento que isso, porque eu vi na revista ou que minha vizinha passou e perdeu 13 quilos e eu quero a mesma coisa, tem que entender que cada um é um indivíduo. Você é na sua complexidade de informações, de biotipo, de necessidades. O emocional é muito isso, né? Então, assim, o estresse libera sempre, né, situações onde você está sempre ligado, você não consegue relaxar, então você come mais rápido. Então, é uma coisa muito, vou dizer assim, injusta você dizer que uma dieta dessa faz mal ou faz bem. Eu acho que tem que ser avaliado. Eu só não concordo muito com o uso indiscriminado da informação que não é completa, né? Assim, você pegar uma revista e ver a capa, a mulher linda, e dizendo que ela perdeu 3 quilos em uma semana. É óbvio que você quer isso. Eu quero entrar num vestido para o Dia dos Namorados, eu quero entrar num vestido para um casamento. Então, você faz aquilo ali. Agora, aí vira uma coisa da culpa. Porque eu como, aí depois eu tento emagrecer, emagreço, depois eu volto. E isso gera, em algum momento, compulsões, né? A gente tem a bulimia, a gente tem a anorexia, que é muito comum em meninas. A gente tem transtornos alimentares, outros noturnos. Enfim, tem algumas coisas que realmente o corpo cobra depois de algumas coisas, como restrições alimentares e essa exclusão de grupos. Nós somos onívoros. É, né? Interessante. Quando a gente fala em dieta, a gente pensa no nosso corpo e esquece do nosso cérebro, né? Pela sua explicação, tudo passa pelo cérebro. Passa pelo cérebro e pelo intestino. São duas coisas que as pessoas não conseguem entender, né? Para você ter saúde emocional, neurotransmissores sendo lançados e você tem que ter um intestino saudável. Imunidade passa por intestino, né? Eu sempre, primeira coisa, vamos lá, como que tá? Você precisa alimentar ele para que ele consiga produzir, em termos de 65% dos neurotransmissores são produzidos no intestino e depois lançados. A alimentação gera isso, o emocional, né? Se você está bem, tranquilo, numa mesa com amigos, você consegue degustar, comer mais lentamente. Se você está comendo sozinho, né? Hoje, nunca se comeu tão só como se come hoje, né? Sim. Em pé. Então, você está ali, você está automaticamente começando, está saboreando. E o volume acaba sendo maior, né? Quando você come menos, você come mais espaçadamente, mais tranquilamente. O estresse tem uma ação muito grande. Outra coisa, eu tenho a culpa e o prazer muito ligado à comida, né? Bacon é fantástico. Aí, eu como bacon. Não posso comer bacon. Me passei mal. Não, o resto da vida sem comer bacon. Não, porque... Então, assim, eu não sou muito a favor dessas escolhas e segmentações. Eu acho que existem uns veganos que eu amo. Acho, assim, incrível, uma filosofia. Não é uma coisa que seja praticada em um mês, em 30 dias ou 45 dias. É uma atitude de vida, né? E aí, sim, eu acho que é uma excelente escolha. Agora, você não pode transitar entre sem glúten, sem lactose, sem açúcar, proteína. Nada de radicalismo. Nada. Porque você realmente tem que ter... você não pode chegar para um adolescente que precisa da aceitação do grupo, né? Eles vivem em grupos e precisam ser aceitos, que ele não pode mais frequentar, ele não pode mais comer fast food com os amigos sábado à tarde, né? Então, se eventualmente isso aconteceria 5, 6 vezes por semana, vamos reduzir isso para 2 vezes por semana. Você já consegue diminuir. E assim, você não tem como tirar ou excluir. O legal é você negociar isso de uma forma que seja bom para ele e que nutricionalmente seja equilibrado. Ana, vamos saber se as pessoas hoje já sabem diferenciar diet, light, suplementos, ou se ainda há uma confusão danada na cabeça delas, mas no próximo bloco, compartilhando ideias com a nutricionista Ana Paula Bezerra. A gente volta já. Uma bola. Uma paixão. Uma minissérie em computação gráfica 3D que vai contar a história do futebol brasileiro como você nunca viu. É futebol.
Fute o quê? Gol, o grito de uma nação. Você não pode perder. Voltamos compartilhando ideias com a nutricionista Ana Paula Bezerra. Ana, eu deixei uma perguntinha no bloco anterior. Diet, light, suplementos alimentares, as pessoas já sabem, já conhecem a diferença deles? Eu acredito que não. Não na sua complexidade, né? Então, eu acho que se eu estou numa dieta de restrição calórica, é bacana eu consumir coisas light, né? Ou diets. É bonito até, né? Não, Light, e tem toda uma diet. coisa, né? Você realmente, não, meu bolinho é light. Você chique. compra um bolo, é light. Eu não sei como, mas está lá, né? Então, a indústria, quando ela faz isso, ela fez o diet para quem tem realmente problemas com glicemia, como os diabéticos e tal. Você tem a orientação disso. Quando você retira um produto, quando você retira um ingrediente desse produto, eles têm que aumentar outro pelo sabor, pela textura, né, e tal. Então, a indicação seria realmente quando você tem a orientação nutricional de um nutricionista ou de um médico de consumir isso, né? O light, você vê crianças tomando suco light. Sabe nem o que é? Não, é porque ele vai comer um hambúrguer, então a gente está dando já o suco light para diminuir. Pra compensar. Não é matemático. Aí, nesse ponto, não é matemático. Realmente está ingerindo coisas que não fazem bem, né? Repositores eletrolíticos, tudo isso passa, porque a gente falou anteriormente, pela educação. Então, realmente, você tem que aprender a ler rótulos, que é uma coisa que a gente não faz. Né? Eu quero consumir, então eu vou ver, quanto que eu tenho de potássio? Às vezes tem produtos industrializados que consomem em um produto 18% da sua quantidade de sódio dia. Então, Que é o sal. O sódio é aquele que aumenta a pressão. Então, quem tem problema de hipertensão arterial, ele tem que controlar isso. Então, quando é uma das coisas, olha o rótulo, alguns são altíssimos em sódio, né? Então, a gente já dá aquela orientação, evite. Para que a mãe, o pai, criança, adolescente, enfim, seja lá, você vai olhar o rótulo, você consegue identificar alguns produtos que talvez você não soubesse. Tem isso? Diminui a quantidade de açúcar, mas aumenta de gordura. Né? Sim. Então, assim, diet é mais engordativo do que um outro. Você estava falando de rótulos, eu estou me lembrando de alguns que são quase impossíveis de serem lidos por pessoas assim novas, imagina pelos idosos. Né? Sim, é bem difícil você entender o que são aquelas normas que dizem que quantos por cento do dia, é meio confuso, né? Você tem que ter uma certa orientação para ler. Mas assim, quando a gente pede para ler, para você saber a quantidade, pelo menos de sódio, de açúcar, de gordura, né? Que você pega o pacote e está dizendo, não contém gordura trans. Isso, é muito comum. Pronto, é só isso que interessa? Não, você tem que ver atrás todo o restante que compõe, né? Então, o alerta fica só assim, não oferecer coisas nem diet, nem light para crianças e adolescentes, a não ser que seja por orientação. Palavras da senhora. Hoje, as pessoas procuram um nutricionista para tratar e amenizar os sintomas de um determinado tipo de doença. Porém, a nutrigenômica seria um recurso voltado para a prevenção. Que método é esse? Então, a gente... foi um tema de pesquisa no nosso mestrado, né? A gente, basicamente, resumindo, é o seguinte: alguns compostos bioativos que contêm em alimentos, né, chamados também funcionais, como tomate, uva, tal, conversam com genes. Então, assim, isso é muito utilizado, muito estudado na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. O que são isso? Obesidade, hipertensão, tá? São epidemias que realmente não são transmissíveis, mas elas são crônicas, né? Você passa um bom tempo, diabetes, obesidade, você passa um bom tempo com isso. Como que isso acontece, né? Eu tenho predisposições, eu tenho uma história genética, tenho o meu ambiente, tenho a minha vida. Então, assim, você tem uma composição que realmente está atuando em você. Quando a gente fala que um ser humano é um complexo, não dá para você avaliar por um lado, por um prisma só, não tem como realmente. Então, os alimentos, eles conversam com esses genes. Então, tem uns botãozinhos que ativa ou desativa, existem, né, um negócio de polimorfismos e outras coisas que são estudadas. Mas, resumindo, existem exames onde você faz, identifica que você tem uma predisposição genética
a uma determinada doença e tal, e você já sabe que tem aquilo ali, então vamos usar alimentos funcionais, né? Vamos aumentar a quantidade disso, vamos incluir, trocar, evitar isso, e você consegue realmente dar uma qualidade de vida, que é o que todo mundo procura hoje, né? Sim, sem dúvida. E isso pode ser feito já numa criança, por exemplo, esses exames para que ela cresça com um padrão de vida melhor ou somente com adultos? A gente tem uma restrição atual em relação a esses exames, né? A gente, no Brasil, é muito inicial ainda, né? A gente vê muito isso fora do Brasil, sim, que você identifica possibilidades de dar uma qualidade de vida, sim. Legal. Agora, a gente falando aqui de alimentos, as pessoas que têm um cuidado ou que procuram mesmo ter esse cuidado com a aparência, mas também, claro, com a saúde, né? Mas existem as pessoas que são gordinhas, né? As pessoas, até aquelas que gostariam de emagrecer, mas ainda não conseguiram e são gordinhas, né? Como dar uma qualidade de cidadão a essas pessoas num país ou numa sociedade, de modo geral, que não pensa nessas pessoas? Vou dar exemplos práticos aqui. Roupas. Uma gordinha entra numa loja de shopping, ou ela procura aquela loja específica para números maiores, ou então está perdida. Né? Transporte, né? Espaços maiores para pessoas maiores, cadeiras, assentos em cinemas, em teatros, ou coisas do tipo. Enfim, nós vivemos numa sociedade que não é adaptada a eles. Como pedir? Seja feliz sendo gordinho também. É um pedido meio complicado na nossa sociedade. Né? Existem vários níveis de obesidade, né? Aquela mais grave a gente chama de obesidade mórbida, onde realmente existe uma incapacidade ali, né? De mobilidade, enfim, outros. Eu, particularmente, acho muito bonito, né? As pessoas que têm um pouco mais de peso. Eu também acho. Eu acho que são, não sei, alegres, bem-humoradas, né? Contam histórias e falam e tal. Essa coisa de você comer só alface, eu fico muito preocupada com isso, né? Eu, particularmente, gosto muito de comer também. Você tem uma história para falar que você tem que ter exatamente isso, se conhecer, né? Conhecer o seu foco. Você está bem, seus exames, fez check-up, está tudo bem? Tá sendo acompanhado, tem pressão, tá boa, faz algum tipo de atividade física, que isso é fundamental. Sim. Não tem um tempo, ok, para o carro mais distante, caminha 4 quarteirões, volta caminhando, aí tem estrada da insegurança, mas você tem que se movimentar. A parte da movimentação faz isso com que... E existe realmente o gordo saudável. Sim. Tá? Existe, isso é fato. Eu conheço alguns que os índices, tanto sanguíneos como taxas, são ótimos. E são pessoas que comem super bem. Agora tem toda uma história, né? Mulheres na pré-menopausa, mulheres na menopausa, começam criando realmente, né? Assim, você diminui o metabolismo, continua comendo igual, mas não consigo mais perder como eu perdi antes, eu estou ganhando peso. Um índice que tem que se observar muito bem, né? Quem está acima de peso ou não, é a circunferência abdominal. Ela oferece, sim, um risco a resistência à insulina. Tanto para o homem quanto para a mulher? Existe até faixas que a gente pode determinar como sendo padrão, tá? Que você tem que se preocupar. Enfim, a circunferência abdominal, índices, tá? E assim, realmente você ter essa tranquilidade de circular nos lugares. É claro que países que obesos são aceitos e felizes, Estados Unidos, né? Porque realmente tudo é big, tudo é... Aqui tem algumas restrições, sim, para viajar, né? A coisa do avião, tem que pagar a taxa e tal. Mas eu acho que, de uma forma geral, sendo bem conduzido, sendo saudável, é uma questão de estar bem, né? Passa realmente por uma coisa de você entender, aceitar e está tudo bem. Agora, se acontecer níveis de obesidade, como mórbida ou outras, associado a isso, a depressão, a não aceitação, aí você tem que entrar com uma... vamos dizer assim, uma mudança em alguns setores que possam objetivar realmente a redução de peso. Tem muitos meninos e meninas, adolescentes, que sofrem muito com essa história da obesidade, porque, ou não digo nem da obesidade, né, de ser mais cheinho ou mais cheinha, até porque é uma luta ingrata, porque eles assistem na televisão, eles vão ao cinema, e o padrão que eles veem das mulheres mais desejadas ou dos homens, né, mais imponentes, são aquelas pessoas que fogem do padrão que eles são. E até você dizer para eles, olha, ali é um
um ator, uma atriz que, enfim, tem que ter aquele biotipo, você pode ser feliz, você pode ser aceito também, assim, sendo um pouquinho mais cheinho, tem a sua beleza, enfim, todo esse contexto passa pela educação que você já citou várias vezes aqui, não é? Para o adolescente, para a criança é mais complicado, né? Para o adulto você consegue ainda, acho que pela autoestima, pelo desenrolar da vida, já conseguiu. Adolescentes, não, eles precisam de aceitação. O grupo, né? Então, aquele que está com mais peso, é o gordinho, né? As piadinhas. O bullying, tem toda essa situação. Crianças também. E outra coisa, pelo próprio sobrepeso, às vezes tem uma impossibilidade de jogar futebol, de praticar esporte com os amigos. E isso dá uma certa, né? Uma certa projeção para eles, né? Sem dúvida. Então, para a criança e para o adulto, é multiprofissional. Você tem que ter uma ação e um compartilhamento com psicólogos, nutricionistas, médicos, para ver como que está a saúde mesmo dele, que a gente possa realmente... Muitas crianças com diabetes, atendi 2 crianças, uma de 5 e uma de 9 anos. Uma com colesterol de 570 e a outra, não lembro bem, 300 e alguma coisa, com 5 e 9 anos de idade. Nossa. Então, é muito preocupante isso, né? E isso é preocupante. Você já disse que gosta de comer, né? Quais são Sim. os seus vícios alimentares? O Manteiga. que você não resiste? Manteiga com pão, né? Manteiga torrada, ovo. Eu bem. adoro manteiga. Na verdade, eu acho assim, agora, a diferença entre você comer 20 gramas de manteiga e você... né, uma fatia e você conseguir pincelar aquilo ali, ser um prazer, isso dá uma felicidade, né? Eu acho assim, eu gosto de carne, eu gosto de comer super leve, tem semanas que eu como só comida vegana, então passa por um processo assim, a gente transita entre todos os conceitos. Abaixo a ditadura da balança. Com certeza. Muito obrigado, Ana, por compartilhar Obrigada com a a você. gente. Obrigada. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só nas ilusões divinas a alma pode ser encontrada em satisfação. Não noutra alma, só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa então o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Continue compartilhando ideias, boas ideias e até o próximo programa. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. A Roberta sabe